tarde, boa quinta-feira no ar, o seu Esporte Total. Hoje o Milonga não está aqui com a gente porque está sem voz, gritou muito depois de domingo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, fã do Esporte Total. Muito bem. Vamos falar do Brasileirão. Muito bem. Vamos falar Brasileirão meio maluco, né? Um Brasileirão meio doido, porque essa rodada começou ontem, tem hoje tem sábado, tem domingo. Por quê? Basicamente pelos jogos da seleção brasileira, né, das eliminatórias, para não prejudicar os clubes, a CBF faz uma rodada só em duas, ao invés de duas, para não atrapalhar os clubes aí com os jogadores. Entendi. Então vamos dar uma olhadinha na tabela para ver quem já jogou. O Grêmio venceu o Vitória dentro do Fonte Nova. Esse jogo aconteceu ontem às 7h30 da noite. O Grêmio, vindo de derrota, agora venceu o Vitória dentro de casa. O Grêmio tem um time bom e agora com o G6, podendo ser G7, tem grande chance do Grêmio chegar. O Vitória amarga mais uma derrota em casa e tá brigando contra o rebaixamento. Já o Grêmio, que é a Libertadores, com um novo treinador. Eu acho que é, a princípio, o novo treinador. É verdade, pode ser. O Atlético Paranaense venceu a Chapecoense por 3-1. Corinthians e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. O Corinthians dentro de casa com empate. E jogando com a mais, né? Bom tempo aí. O Fluminense até fez uma boa partida, mas não conseguiu resistir ao Santos. O jogo aconteceu na Vila Belmiro e no duelo direto pela quarta posição do Campeonato Brasileiro, deu Santos em cima do tricolor. O Peixe venceu por 2-1, aumentando assim a vantagem sobre o adversário e se aproximou mais ainda do Atlético Mineiro, que empatou com o Corinthians, né? Além disso, está agora a 8 pontos do Grêmio, que é o primeiro time fora do G6, e os gols santistas foram marcados por Copete, Ricardo Oliveira, e o Wellington Silva descontou para o tricolor. A gente está vendo aqui, ó, as imagens do jogo do Fluminense com o Santos. O Santos ontem não parecia nem peixe, parecia tubarão, né? Jogando de azul, né? No fundo do mar. Jogou muito bem, camisa nova, estilo... Bonita a camisa. Estilo antigo, bonita. Não tem nada a ver com o Santos, né? Um terceiro uniforme, um azul, né? É a mesma coisa que o Botafogo jogar laranja, né? Então não tem nada a ver. Mas eu acho que o G4 em si, os 4 primeiros já estão definidos. A gente não sabe ainda a posição desses 4, mas Santos, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras são os melhores do campeonato. Mas o Atlético Mineiro deu uma vacilada aí, empatando com o Corinthians, apesar do Corinthians ter jogado dentro de casa. Mas são 10 jogadores. Né? Verdade. Sem um monte de gente na seleção brasileira, na seleção colombiana, venezuelana, então é aquela questão, né? Jogando fora de casa, na Arena Cheio Corinthians. De desfalques. E o Fluminense em si tem grande chance de estar entre os G6. Um time ainda oscila um pouco, porém tá se enturmando aí e gerando grande possibilidade de classificação. Vamos explicar para o pessoal de casa por que G6? Porque a gente está muito acostumado com G4. Sim. Agora é G6 e existe a possibilidade de um G7, né? De um G7. O que acontece? Coisa da Conmebol, né? A Conmebol ela muda o regulamento da Libertadores 2017. Então vai ter mais clubes e o Brasil ganhou 2 vagas a mais. Então era G4, eram 4 vagas no Brasileirão, sendo uma na pré-Libertadores e uma vaga direta da Copa do Brasil, né? Continua essa vaga da Copa do Brasil e agora, como ganhou mais 2, ela vai para o Brasileirão, que é o campeonato que, considerado pela Conmebol, tem que dar ao campeonato mais importante do país. Principal, né? E aí foi pro G6. Pode ser G7, por quê? Porque o campeão da Copa do Brasil pode estar entre os 6 primeiros, que tem grande chance, porque a gente tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Grêmio, tem Santos, tá todo mundo ali entre os 6 primeiros. Se um desses for campeão, abre mais uma vaga do Brasileirão, então o 7º colocado, que hoje é o Corinthians, estaria classificado. É isso aí, isso aumenta a esperança do Botafogo. Botafogo pra quem ia cair, né? Agora fica, sabe o quê? Fica Flamengo, Fluminense brigando pra ter estádio, não tem estádio, Botafogo. Meu Deus, começou. Em compensação, o Flamengo tá lá em cima na tabela. Faz parte. Vamos voltar pra tabela dos resultados, que teve mais jogos. Sport e São Paulo empataram em 1-1. Um resultado que pro São Paulo foi os dois, né? Porque os dois estão lá embaixo. O São Paulo não ganha, não isso que eu ia falar, pro São Paulo não perder hoje já é uma vantagem. Sim. Porque vem de uma sequência que, pelo amor de Deus... Mas tá ali brigando, porque o Cruzeiro joga na rodada ainda, se ganhar passa o São Paulo. São Paulo só tem 2 times abaixo dele para
para não cair. Hoje tem Internacional, então São Paulo tem que tomar cuidado que o time do São Paulo não é tão bom e com o Ricardo Gomes não se ajeitou. É isso aí. Como a gente falou, a rodada começou ontem, mas ela só termina no domingo. Então, hoje, 7h30 da noite, tem Internacional e Coritiba. Sábado, às 9h, tem Cruzeiro e Ponte Preta. E aí, agora, os jogos de domingo, todos acontecerão às 5 da tarde. Flamengo encara o Santa Cruz. O Botafogo enfrenta o Figueirense. O jogo vai acontecer no Orlando Scarpelli. E o Botafogo que tá a um pontinho aí de conseguir chegar muito perto. Isso aí. Se o Botafogo ganhar o Figueirense, ele fica em 7º, né? Com 1 ponto atrás do Atlético Paranaense, podendo aí se classificar. E a próxima rodada tem Grêmio e Atlético Paranaense. Ou seja, um dos dois vão perder ponto. Então o Botafogo, daqui a 2 rodadas, ele pode já estar entre os G6 se ele vencer as 2. É isso aí. Vamos voltar para a tabela, porque como a gente falou aqui agora, o Flamengo também joga. O Flamengo joga no domingo, às 5 da tarde, encara o Santa Cruz. E com a convocação de Guerreiro para a seleção do Peru e com o Leandro Damião suspenso, o Flamengo se viu obrigado a pedir a liberação de Felipe Viseu, da Sub-20, para poder contar aí com algum atacante de ofício contra a equipe do Santa Cruz. Já treinando com o elenco, o jovem quer aproveitar a chance no time titular de Zé Ricardo. Acho que é uma bela chance para ele mostrar que veio, né? Na verdade, o Viseu, desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, ele já mostra ser um jogador com uma potência muito forte, um jogador de raça, um jogador com muita técnica. Eu acho que o Flamengo ganha muito com a entrada dele. E eu vejo que o Viseu tem um futuro muito promissor no Flamengo e na carreira. O Flamengo pode ganhar um dinheiro bom aí com esse cara aí. Difícil é disputar a vaga com o Guerreiro, né? Guerreiro é muito nome, né? Eu acho que se colocar o Viseu pra jogar, ele joga e faz mais gol do que o Guerreiro. Você acha? Eu acho. Sei lá, viu? Porque os nossos clubes, a gente tem a mania de falar que a gente quer dinheiro. Mas a gente não confia tanto na base, né? Você vê Sassá aí. Sassá Lotelli. O Sassá não jogava... Ele sempre tem que falar do Mas Sassá. É um exemplo. Tudo bem. Né? Hoje tem Corinthians, Atlético Mineiro, tudo atrás de Sassá. Então é aquele negócio. Verdade. Né? Faz parte. Prata da casa, né? Vamos voltar para a tabela que tem mais. Tem o último joguinho ali que a gente não falou. América Mineiro, lanterna do campeonato, contra o líder Palmeiras. É um jogo que a gente espera um resultado, é claro, positivo para o Palmeiras. Tanto Flamengo com Santa Cruz e América Mineiro com o Palmeiras, interessante. O primeiro joga com o último e o segundo com o penúltimo. Então, nós temos aí guerras entre o G6 e o Z4. É um jogo muito difícil para o Palmeiras, muito perigoso, porque o América Mineiro tem atrapalhado alguns times aí, tirou ponto do Botafogo, tirou ponto do Santos. Né? E tem a história da zebra, né? Mas o Palmeiras se manter a cabeça no lugar e sabendo o que tem que fazer, é a mesma coisa com o Flamengo. Tem que respeitar o Santa Cruz, porque jogar com um time lá malucão, querendo ficar na Série A, não sei não. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha na tabela de classificação, mas a gente vai pro intervalo. Antes eu tenho um recado para você. Você é o que você come. E sabe que essa é uma verdade? Uma boa alimentação previne doenças, sustenta o organismo e ainda auxilia na disposição para encarar as tarefas do dia a dia. Que tal substituir os remédios do futuro por uma boa alimentação agora? Eu descobri que a alimentação pode sim ser saudável e muito saborosa. Creme de abóbora com brócolis, de inhame com curry, bolo de bacalhau, é uma variedade infinita no cardápio e tudo feito com muito cuidado, de forma balanceada, pensando em saúde para você. E tem doce também, gente. Pensa num brownie delícia. Eu chego a ficar aqui com água na boca, formiga que sou, né? A Paula Cabral Comida Funcional. Anota o telefone aí, 99964 9438, tá aparecendo aqui embaixo, 99964 9438. Você pode acompanhar as novidades também pelo Instagram, Paula Cabral Comida Funcional. O cuidado com a nossa saúde começa pela alimentação. A gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí.